Olá, e vamos a mais uma aula do nosso preparatório de filosofia para o Enem. E hoje trataremos de Hegel, não confundir com Engels, que é o cara que escrevia junto com Marx. Todo mundo tem até uma piada corrente hoje em dia, né? Ele é Marx e Hegel, mas é Marx e Engels, tá? Não confundam isso. Hegel foi antes deles, inclusive ele deu as bases para a filosofia marxista em muitos aspectos, né? Ele é um filósofo bem controverso nesse ponto de ideologia política de Hegel, por mais que ele não tivesse a menor preocupação com essas coisas, né? Ele foi muito influente na escola analítica, né, de filosofia, mas ele também é o expoente do idealismo alemão, né? Então, ele foi brevemente contemporâneo ali de Kant, pegou muito das ideias kantianas e tal, desenvolveu em cima delas, né? Mas vamos lá. Sobre o que ele falava? Nossa! Idealismo, né? Ele falava sobre idealismo, a tríade dialética, Sittlichkeit, sociedade civil e liberdade. Vamos lá. Vamos falar um pouco então sobre essas ideias dele, né? A primeira coisa que a gente tem que entender sobre ele, né, é que o pensamento dele pode ser entendido como um desenvolvimento construtivo das ideias de Platão e Kant, né? Então, ele pegou, analisou aquelas coisas de Platão, de Kant e estabeleceu uma base idealista mais abrangente, mais concreta, né? Então, por mais que as fontes principais dele fossem Platão e Kant, ele também pegou bastante coisa de Eckhart, de Leibniz, de Plotino, de Boehme e de Rousseau, né? E o que todo esse povo tem em comum, né? Que separa eles dos materialistas, que nem Epicuro, os estoicos, Hobbes, que era um profundo materialista, né? E dos empiristas feito Hume, né? É que eles, esse povo mais assim, né? Eles consideram a liberdade, então aqui ó, liberdade, Eles consideram a liberdade, ou como Hegel prefere dizer, a autodeterminação, ela é tanto real, quanto ela tem implicações ontológicas importantíssimas, né? Para a mente, para o espírito ou para a divindade, né? Então, esse foco na liberdade é o que gera a noção platônica da alma como algo que tem uma realidade, um plano de realidade, vamos dizer assim, né? Um plano de existência mais alto do que objetos inanimados possuem, né? Então, mesmo que o Aristóteles critique o mundo das formas platônico, né? Ele ainda assim preserva os fundamentos das implicações ontológicas de autodeterminação, né? Ou seja, o raciocínio ético, a racionalização ética, o fato da alma estar no ápice da hierarquia da natureza, né? Então, você tem lá, quando a gente fala de uma hierarquia da natureza, a gente está falando que, por exemplo, pedras são menos importantes do que plantas são menos importantes que animais são menos importantes que pessoas, e pessoas são menos importantes do que a alma. Enfim, isso também cria uma hierarquia de estrutura cosmológica, né? E assume-se também, né, com argumentos racionais. Lembre-se que nós estamos numa era de muita preocupação com a racionalidade dos argumentos e com quanto esses argumentos se sustentam racionalmente, né? Então vamos lá. E Aristóteles também fala do, né, motor imóvel ou do primeiro motor. Então, Kant ele vai beber nessa fonte platônica, né, de considerar
a soberania do indivíduo dentro dos conceitos de liberdade kantianos, né? Então Kant vai pegar essa ideia toda de soberania e aplicar aquilo no sistema moral dele, como a gente viu na aula lá sobre ética kantiana, através dos 3 princípios, da universalidade, da racionalidade, né? Enfim, aí Hegel escreveu uma enciclopédia, porque é claro que esse povo tinha nada melhor para fazer do que escrever uma infinidade de livros. E quando ele discute o espírito, né, na enciclopédia dele, ele faz um elogio do livro De Anima, do Aristóteles, né, sobre a alma, como se fosse o único e mais relevante trabalho sobre o tema, né, no tópico. Então, nos outros 2 livros dele, a Fenomenologia do Espírito e a Ciência da Lógica, as preocupações dele com tópicos kantianos, que nem a liberdade e a moralidade, que são essenciais. Lembra que eu falei bastante disso na aula sobre ética kantiana, né? Então, essas preocupações com esses temas e com as implicações ontológicas dele é muito profunda, muito pervasivo. Então, ao invés assim de só rejeitar o dualismo de liberdade e natureza do Kant, o Hegel ele tenta substituir, tenta incutir ali um conceito de infinidade verdadeira, né? De espírito, de vida ética, de uma forma que a dualidade kantiana seja inteligível ao invés de ser só um dado concreto, né? Então, colocando esses conceitos um pouco mais aristotélicos na filosofia kantiana, ele acreditou ter dado vida a essa questão ética kantiana, né? Então, o que eu ia dizer aqui, né? Então, a partir disso, você consegue ter uma motivação para esses princípios, né? E essa motivação vem da alma, né? Enfim. Eu acabei me perdendo aqui. Calma, só deixa eu achar uma coisa nas minhas anotações aqui, né? Sim. Vamos falar um pouco agora sobre isso aqui, Sittlichkeit. O que é isso? Além de uma palavra extremamente difícil de se falar. Sittlichkeit. Isso é o conceito de vida ética. Então, o que é isso, né? Ele escreveu um livro chamado Elementos da Filosofia do Correto, em livre tradução. Então, existem 3 esferas do correto, 3 esferas do direito, que o Hegel estabelece, né? E esses marcos são a vida familiar, a vida civil e o Estado. Então, é uma tentativa de fazer uma ponte entre sentimentos subjetivos do indivíduo e conceitos de direitos gerais, né? Então, para compreender essa terceira esfera, para compreender a vida ética, o Sittlichkeit, você tem que primeiro fazer uma revisão de suas contrapartes, que são as outras 2 esferas, né? Então, a primeira, a esfera do direito, é a chamada liberdade negativa, que eu já falei em outros lugares, né? Já falei em outras aulas. Que basicamente é dizer que é liberdade alcançada através da negação do ímpeto externo. E qual que é o problema disso, né? Qual que é o problema disso? A limitação, melhor dizendo. Eu ainda vou derrubar essa televisão. Então, qual que é o problema disso? Acabei me perdendo porque eu trombei na TV. É porque ela é evidente quando você considera a volição sem dever.
Então lembra daquelas coisas do imperativo categórico, dos imperativos categóricos kantianos? Pois é exatamente isso, né? Sem qualquer ímpeto, sem qualquer vontade, sem qualquer motivação. Aí nós passamos para a segunda esfera, né, que é a esfera da moralidade, que dá para ser entendida assim. Se você entende que o propósito da filosofia hegeliana é garantir uma crítica do espírito da modernidade, ou seja, da época que eles viviam, a crítica da moralidade kantiana na sociedade é insuficiente. Né? Então, a forma que Kant aplica a moralidade na sociedade, ela não é suficiente. Então, tem uma deficiência por causa que a modernidade ela trouxe patologias psicológicas como a solidão, como a depressão, a agonia. E basicamente é isso que motiva empiricamente os escritos hegelianos. Ele entende que esses males da modernidade, que essas doenças mentais, essas doenças psicológicas, elas acabam tornando a ética kantiana vazia de sentido, né? Então, aí, para você entender essa transição dessas duas primeiras esferas para a terceira, que é a vida civil, você tem que tratar os fenômenos de uma forma atômica, né? Então, basicamente é isso que quer dizer que quer dizer a vida ética, né? É você saber combinar esses dois motores principais, né? Da moralidade e do correto e do direito para vida civil, né? E isso é o que consiste uma vida ética, né? Então, você conseguir internalizar e superar essas esferas é o que vai te conduzir a uma vida ética. Enfim, continuando aqui, né? Como eu já mencionei aqui, o idealismo dentro de Hegel foi muito um aprimoramento daquilo que Platão e Kant escreveram sobre o idealismo, né? Então ele vai entender muito perfeitamente que o idealismo aqui é uma necessidade racional de você buscar motivações para suas ações concretas, né? O que mais? Vamos então falar um pouco sobre a dialética hegeliana, né? Por que a gente fala que ela é uma tríade, né? A tríade dialética é provavelmente a principal contribuição hegeliana para a filosofia. Meu Deus, essa TV não para de se mexer. Então, como que funciona a tríade dialética? Nós temos a tese, a antítese e a síntese. Ok. Basicamente, você tem aqui como analisar as coisas, né? Porque dialética é basicamente a questão de como você entende
os processos sociais, né? Então você tem uma tese. Vamos usar como exemplo a Revolução Francesa. Então a tese é a Revolução Francesa. E pá, rolou a Revolução, rei decapitado, um monte de gente decapitada. E aí, o que aconteceu? O reino de terror jacobino, quando os líderes da Revolução criaram um governo totalitário, onde morreu milhares de pessoas sem motivo nenhum por alegadas ligações com a monarquia, né? Porque monarquista tem que morrer mesmo. E isso é a antítese, ou seja, o completo oposto dos objetivos originais. Até que você chega na síntese, que é o governo democrático francês, né? Que acaba acontecendo depois do reino de Napoleão. Então, basicamente, você tem um fato, aí você tem o extremo oposto daquele fato ocorrendo, e daí você tem a tensão que leva ao meio termo entre os dois, né? E por mais que a gente sempre fale que a tríade dialética é essencialmente hegeliana, ele mesmo nunca usou essa formulação específica, né? Ele atribui isso a Kant. E esse modelo da síntese acabou sendo abraçado pelo Fichte, que é outro filósofo que infelizmente não vamos estudar porque, por mais que ele seja um filósofo interessantíssimo, não é exatamente importante para uma prova do Enem, né? A gente tem que ficar nos caras principais, né? Então, por mais que seja o Fichte que colocou isso com mais propriedade aí, né? Ele que usou essencialmente as palavras tese, antítese e síntese, né? E não o Hegel. Ele basicamente fazia uso desses estágios nos seus argumentos, só que ele nunca usou as palavras especificamente, né? Então, por mais que ele fale sobre isso, ele não usa essas palavras específicas. Então, é muito importante vocês lembrarem. A tríade dialética nasceu com ele, mas não foi cunhada terminologicamente por ele. Enfim. Então, isso nos leva à tríade dialética. Os estudos dele de sociedade civil, basicamente, são esses que eu mencionei já anteriormente, com questão a condução ao Sittlichkeit, né? Então, aqui, ó, as ideias do idealismo. O ser é um todo compreensivo e completo. Então agora vamos dar uma analisadinha mais cuidadosa, né? O que isso quer dizer, né? O ser é um todo compreensivo e completo. Quer dizer que temos dentro de nós todo o aparato necessário, temos enquanto indivíduos todo o aparato necessário para criarmos nossos juízos, nossos valores acerca do mundo, né? O espírito é quem nos conduz ao avanço da compreensão sobre o mundo. Então, quando a gente fala de espírito, quando a gente fala do Geist, em Hegel, a gente está falando muito mais de motivação, a gente está falando muito mais de ímpeto do que de espírito da forma metafísica entendida, né? Como, sei lá, uma fagulha divina ou qualquer coisa do tipo, né? Então é isso que ele quer dizer, né? O espírito, o impulso, é que nos conduz sobre a compreensão do mundo. Então, conforme nós vamos tendo as experiências, conforme nós vamos racionalizando essas experiências, conforme nós entendemos melhor o mundo que nos cerca, a gente só consegue realmente ter
a descompressão através do espírito, né? A gente só consegue fazer uma extensão daquele conhecimento através da influência do espírito, né? Não vemos o mundo como um ente separado, mas sim nos vemos constantemente no mundo. Ou seja, o mundo é nós somos um reflexo daquilo que está no mundo. Nós não temos uma experiência sensível que não vá se refletir diretamente em nós e nós não vamos nos encontrar. E isso é muito verdadeiro, principalmente na literatura e na arte. Você com certeza já teve a experiência de ler um livro e falar, e você pegar e falar, nossa, como eu me identifico com esse personagem, né? Ou como essa música fala comigo. Todo mundo já teve essa experiência, né? De escutar uma música, de ver um filme, de ler um livro e aquilo refletir algo de você, ou você refletir algo daquilo, né? E isso é isso que ele quer dizer, né? Nós não estamos apartados do mundo, a gente não está separado do mundo. Nós somos e estamos no mundo constantemente. Então nós sempre vamos nos encontrar em nossas experiências sensíveis. Basicamente isso que Hegel quer dizer dentro do idealismo dele, né? Aqui a tríade dialética, eu já expliquei ela bem, né? Que ela funciona através da tese, da antítese e da síntese. A tese é basicamente a proposta original. A antítese é o oposto, conflituoso, e a síntese é a tensão resolutiva. Então, basicamente, qual que é o objetivo da tríade dialética, afinal de contas? O que é dialética, vocês lembram? Falei isso ainda lá na época dos gregos, né? A dialética é a capacidade de comunicação e compreensão gramatical das coisas, né? Então, então isso define os 3 momentos de evolução de uma proposta, de um axioma, de uma crença. Você tem o que se deseja, você tem o exato diferencial daquilo, e aí você chega finalmente na resolução. E isso foi muito, muito utilizado por Marx, por exemplo, né? E em toda a teoria marxista até os dias de hoje. E é um dos motivos pelos quais acredita-se que o comunismo nunca foi implantado de forma correta. Porque a tese é o governo do povo, né? Seria a revolução do proletariado. A antítese seria o Estado comunista, como foi o Khmer Rouge, como foi a Rússia stalinista, como foi a China maoísta, a Cuba castrista e o Camboja também, né, quando passou por isso. E a síntese seria, então, uma sociedade igualmente distribuída e utópica nesse aspecto de que todos teriam uma igualdade material plena. Então, através dessa análise da tríade dialética, acredita-se que a síntese do comunismo nunca ocorreu, né? Sempre terminou na antítese. Que, vamos falar a verdade, né? Não temos um exemplo concreto melhor para falar sobre. De um lugar onde tenha, por exemplo, chegado à síntese. Nunca alcançou-se a síntese porque a antítese sempre foi excessivamente violenta. O Sittlichkeit. Sittlichkeit é a vida ética, né? Como eu já falei. É a vida em família, é a vida da sociedade civil, é a vida no Estado, né? Então,
ela puxa a liberdade negativa lá do Schelling e a moralidade kantiana. Então, a partir dessa análise, é que nós podemos efetivamente estudar a forma de como alcançar essa vida ética, né? Então, a partir do momento que você entende lá aqueles conceitos que eu falei, de direito, de moralidade e de como isso tem que ser transposto e internalizado para chegar... Eu vou derrubar isso daqui. Para chegarmos na vida ética, né? A partir do momento que nós entendemos o que nós temos que abrir mão e de como nós temos que analisar as nossas ações para ter uma vida verdadeiramente ética, que nós podemos alcançar um estado de verdadeira convivência social digna. E acredito que isto é o bastante para a nossa aula sobre Hegel. Lembrando que Hegel ele foi um dos escritores mais prolíficos a respeito de moralidade nesse aspecto idealista, né? De você analisar as condições materiais para a realização do mundo das formas, né? Principalmente no que diz respeito a como se conduzir enquanto indivíduo. Enquanto Kant estabeleceu muito bem e magistralmente as bases para uma vida ética, foi Hegel que conseguiu, através da inserção da fenomenologia do espírito aí, da questão da vontade, do desejo, foi graças a isso que ele alcançou a relevância que ele alcançou, né? Porque ele deu uma base concreta para a forma como a filosofia ética kantiana deveria ser aplicada. Então, com o trabalho do Hegel, e isso é o mais importante que você pode dizer sobre ele, é que ele procurava... Ele conseguiu estabelecer uma base ontológica para a filosofia que o precedeu. Então, ele não apenas entendeu o que os seus antecessores pretendiam com uma vida social ética, como ele conseguiu estabelecer conceitos e uma maneira de se alcançarem esses conceitos. E isso encerra a nossa aula sobre Hegel. Eu espero que tenham gostado e nos vemos na próxima aula.